Alô, glória a Deus. Eu... Ei, Ei, é boa isso. noite. Boa Tá dando... noite. O áudio o áudio, o vídeo tá tudo bem aí? Tá tudo jóia, tudo beleza. Amém. Que bom ter o senhor aqui novamente com a gente. O É um pessoal prazer. sempre, o pessoal sempre comenta que tem sido muito edificado, muito impactado por essas aulas, né? O senhor Amém. tem Amém. nos ministrado poderosamente, né? E a gente Aleluia. quer dar continuidade a essas aulas sobre o sacerdócio e deixa o Espírito Santo te usar aí, pastor. Fique à Amém. vontade, se eu quiser orar para a gente começar, fique à vontade. Amém. Amém. Pode orar, Ivonete. Vou dar essa... Vou pedir para que você Amém. ore abençoando esse tempo de hoje. Amém, amém. Sim, Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de sermos ministrados pela Sua palavra. Deus, nós te pedimos, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nesse lugar, ó Pai, nesta sala virtual. Nós te pedimos que os nossos ouvidos sejam afinados agora, Pai, em nome de Jesus, com a frequência dos céus, que possamos perceber e compreender, ó Deus, as verdades espirituais, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, nos mostrar. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar, possamos compreender, ó Deus, com a linguagem dos céus, ó Deus, a respeito daquilo que o Senhor quer, ó Deus, nos mostrar para esse tempo, para aquilo que Deus, o Senhor está nos chamando para edificarmos, ó Deus, esse altar, essa casa. Pai, aquece o nosso coração, Deus, aquece o Amém. nosso coração com a presença do Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. Eu peço também pela vida do nosso pastor Daniel, Pai, que o Teu Espírito Santo dê a ele, ó Pai, a sabedoria, entendimento, a destreza, Senhor, para que ele possa, ó Deus, trazer para nós, ó Deus, aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Ivonete. Obrigado por nos conduzir em oração. Irmãos, é um prazer. A Ivonete falou, deu início, né, falando das aulas, e tem sido muito precioso que alguns alunos têm me achado, né, no Instagram e têm entrado lá e têm conversado, e tem sido muito importante, porque eu não divulgo essas coisas, né, eu sou péssimo, irmãos, com publicidade, com falar de si mesmo, mas eu só queria, Ivonete, se você me permitir, só falar que, a respeito desse assunto do sacerdócio, do ministério sacerdotal, que é um peso, né, que nós temos há algum tempo, nós temos tá vendo? Eu sou tão ruim que eu não sei se no Spotify você fala canal, você fala página, mas eu acho que é um canal, nós temos um canal no Spotify chamado Torre de Vigia, e nós temos, se não me engano, 7 palavras sobre o ministério sacerdotal, né? Então, quem quiser entrar lá no Spotify pode nos ouvir falando um pouco mais a respeito desse assunto. E eu comecei agora uma série de palavras sobre Israel, né? Israel natural, sobre o papel de Israel no que diz respeito aos últimos dias, né? Então, você pode entrar nesse canal lá no Spotify chamado Torre de Vigia, que a gente está tendo mais tempo, né, para falar um pouco sobre isso. Obrigado, Ivonete, pela ajuda aí. Irmãos, eu acho que nós não tivemos aula, foi na semana passada, né? Eu acho que foi isso. Nós falamos, na última aula, nós entramos um pouco buscando entender que momento nós estamos dentro do plano de Deus, dentro do relógio escatológico de Deus, e a gente fala um pouco sobre os 7 selos na última aula que nós tivemos aqui, e a gente buscou
na graça do Espírito, alinhar em que momento nós estamos. E eu falei que nós estamos exatamente entrando no tempo do 7º selo, que é um tempo em que a igreja ora como nunca orou antes na história, e a oração da igreja durante esse período do 7º selo se mistura com as orações dos céus, e o anjo então lança essas orações na terra, e há raios, e há trovões, e há juízos, né? Então, o momento que nós estamos é um momento de orar como nós nunca oramos antes na história. É um momento ímpar, é um momento grave da história. Eu estava falando exatamente que eu estou dando aula também para o Marcelo lá em Brasília, né? Para ter um grupo dele lá em Brasília, e algumas casas de oração também. E eu estava falando justamente sobre isso também, esse momento tão sério da história em que a igreja foi chamada para orar, né? Como nunca antes. Quando a gente lê a história dos morávios, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente lê alguns avivamentos na história, se nós ficamos tão impressionados com o que Deus fez, por exemplo, na Morávia, né? 120 anos de uma oração ininterrupta, de uma torre de oração ininterrupta. Então, mesmo assim, mesmo com uma história tão poderosa como foram os moravianos, nem os morávios experimentaram um nível de intensidade de oração como a igreja dos últimos dias vai experimentar. Então, é algo inédito na história, o que nós vamos viver, experimentar. Então, nós falamos um pouco sobre isso na nossa última aula, e eu queria profetizar um pouco com vocês aqui nessa noite, entendendo, irmãos, que profetismo não é futurismo. Porque todas as vezes que a gente fala de ministério profético, a gente pensa numa espécie assim de Gandalf, lá do Senhor dos Anéis, que mora numa caverna isolada e que vai falar coisas, vai adivinhar e vai falar coisas que vão acontecer no futuro. Ainda que o ministério profético tenha um pouco dessa característica, mas essa não é a principal característica do ministério profético. O ministério profético, irmãos, tem como principal característica revelar aquilo que já está nas Escrituras. É lançar a luz nos textos bíblicos, porque a gente está vivendo um tempo de grande confusão, de grande voz, de muitas vozes, né? Então, o ministério profético, ele alinha a geração à luz das Escrituras, à luz da própria palavra. Eu queria... Alguém ligou o microfone. Queria só trazer Provérbios capítulo 29, no versículo, se não me engano, versículo 18. Eu nem ia ler esse texto, mas eu queria que você abrisse rapidinho Provérbios. Depois você já deixa marcado Malaquias. Nós vamos ler o livro de Malaquias depois de Provérbios. Mas olha que interessante, no capítulo 28, perdão, 29, no versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha isso, irmãos, que coisa tremenda. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que olha isso, preste atenção. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, feliz. E quando nós falamos de lei na Bíblia, nós estamos falando da palavra, das escrituras. Mas a primeira coisa que eu queria
que vocês anotassem em cima desse versículo é que a palavra no original para profecia é visão profética. Não havendo visão profética, aqui na Bíblia diz aqui, o povo se corrompe. Mas a palavra no hebraico para esse texto é, não, eu vou ler como está no hebraico. Não havendo visão profética, o povo não tem freio. O povo não tem freio. É um povo desgovernado, fazendo o que vem na cabeça, a estratégia que vem na cabeça, abrindo igreja do jeito que vem na cabeça. É um povo desgovernado, que faz o que acha, que faz o que quer e o que vem na telha. E nós precisamos de visão, porque é um povo que não tem, um povo sem visão não tem freio. Eu acho que todo mundo acompanhou esses últimos dias, as redes sociais pegaram fogo. Gente denunciando, gente acusando, gente denunciando e falando e acontecendo, né? E a gente chama essa denúncia de profético. Deus está levantando os profetas, ó, gente que está denunciando pecado. Só que os profetas modernos, eles se esqueceram que, antes de falar ai deles, eu tenho que falar ai de mim. Eu não tenho autoridade para denunciar pecado de ninguém se eu não denunciar a mim mesmo. Vocês estão me entendendo, irmãos? É muito sério. É muito sério. Para que eu denuncie outros, eu tenho que me denunciar, porque os profetas antigos, quando eles viam o Senhor, eles falavam, ai de mim. Não é ai do povo, não é ai deles, é ai de mim. E se tem uma experiência que a igreja brasileira precisa e que eu e você precisamos, é desse ai de mim. Que nós estamos perdidos, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e meus olhos viram um rei. Não tem esse santo, profeta ou pastor que, tendo visto o Senhor de verdade na sua glória, vai ter a coragem de denunciar qualquer pessoa se antes ele não denuncia a si mesmo. E isso só mostra a necessidade que a igreja brasileira tem de vozes que possam dar direção para nós nesses dias, porque cada um vai fazendo o que parece bem aos seus próprios olhos. Não havendo visão profética, o povo se corrompe. Mas olha o que ele diz, o que guarda a lei é bem-aventurado. Ou seja, quando a gente fala de guardar a lei, irmãos, vem comigo, nós estamos falando de sacerdotes, porque foi dado aos sacerdotes a tarefa e o papel de guardar a lei, de ensinar a lei e de instruir o povo na lei do Senhor. Esdras, quando contaram para Esdras, irmãos, que o povo estava pecando, se casando com mulheres estrangeiras, Esdras não foi arrancar o cabelo de ninguém, ele arrancou o cabelo dele mesmo. Ele se assentou na praça, chorou, e a palavra diz que ele arrancou até o cabelo da barba. A gente está tendo muita gente querendo arrancar o cabelo dos outros, né? E arrancar a barba dos outros. Agora a gente está precisando de homens que arranquem a si mesmos, suas próprias barbas, e comecem a chorar entre o pórtico e o altar. Esse é o papel de uma visão profética. Visão profética
ela chama o povo para o arrependimento, né? E sabe o que vai levar o Brasil ao arrependimento? Não é medo do inferno, mas é uma visão da bondade, da glória e da beleza de Deus tão tremenda que eu vou me arrepender todas as vezes em que eu troquei o meu amado por qualquer outra coisa que não era o Senhor. Então, Deus vai levantar homens da nação que não vão lançar medo sobre o povo, mas que vão lançar uma visão do Filho. Uma visão do Filho. Uma visão do Senhor é que vai levar a igreja brasileira ao arrependimento. Não é denúncia pública, até porque quando a Bíblia fala de denunciar publicamente pecado, está falando de nível de liderança e de presbitério. Não é para pegar o irmão e lançá-lo no meio dos outros, irmãos, sem temor, sem lágrima. Eu não acredito em um profeta que fale de pecado sem os olhos molhados de lágrimas. Né? Jeremias, no capítulo 9, ele falava, né, que a minha cabeça se transforme. Oxalá se os meus olhos e a minha cabeça se transformassem em fontes de águas, eu chorar todos os dias pelo pecado do meu povo. Então, a voz profética, ela tem esse papel de nos chamar. E as primeiras aulas que eu dei para vocês, eu falei que o lugar onde nasce a voz profética, o lugar da onde nasce os 5 ministérios, é o lugar da oração, é o lugar de ouvir a voz de Deus, é o lugar onde o povo se reúne para juntos, a uma, buscar o Senhor. Eu disse na primeira aula que é o sacerdote que gera o profeta, e não o profeta que gera o sacerdote. Mas quando o sacerdote falha, Deus precisa levantar vozes proféticas para chamar os sacerdotes de volta ao seu lugar, de volta à sua posição, de volta ao seu lugar. Então, nós temos uma igreja cheia de mancha, cheia de ruga e cheia de sujeira, mas não é a raiva, não é o grito gerado na garganta que vai gerar arrependimento na igreja brasileira, não, mas é um povo carregado da dor, do peso do coração de Deus e cheio de amor pela igreja do Senhor. É esses homens, é esse ambiente coletivo é que vai gerar arrependimento na igreja brasileira, porque raiva, vingança, denúncia pela denúncia não vai gerar de maneira nenhuma arrependimento na igreja brasileira. Então, nunca precisamos tanto, a gente nunca precisou tanto de Jeremias, no capítulo 9, o Senhor fala, chama as carpideiras. Talvez os mais novos não saibam o que é as carpideiras, né? Mas aqui os mais velhos vão saber. Antigamente, eram aquelas mulheres que vinham para os velórios lamentar, chorar. E o Senhor está falando, chama as carpideiras. Porque já que o meu povo não está tendo lágrima para chorar, então chama as mulheres que choram para que eu possa vir e atuar no meio do meu povo. Então, o que a gente está precisando é de lágrima, não de raiva, não de vingança, não de palavras, informações a respeito de terceiros. A gente está precisando é de uma visão que mostre primeiro quem eu sou, quem nós somos. Quando Deus visitou o país do Congo, na década de 30 do século passado, e todo mundo achando que todo mundo ouviu que Deus desceu no Congo, né? Então todo mundo já foi lá para tirar foto de cadeira de roda, porque toda vez que fala de avivamento, a gente só pensa em cura, sinais e prodígios, né?
Mas quando chegaram para ver o que Deus estava fazendo no Congo, não viram nada disso. Mas viu um povo, aquele que tinha roubado o botão lá na mercearia, há 10 anos atrás, voltando lá para pagar o que tinha roubado há 10 anos atrás. É gente pedindo perdão, é família se reconciliando. Isso é avivamento. Avivamento é fazer coisas ordinárias com amor extraordinário. Todo mundo quer pregar em Jerusalém, mas ninguém quer ser fiel em Nazaré. Né? Todo mundo quer um ministério lá em Nazaré, né? Todo mundo. Mas ninguém lembra do Deus. Deus, irmãos, Deus. 30 anos sendo filho de Maria, fazendo mesa e tamborete, para ter um ministério de 3 anos e meio. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O tempo do seu ministério é muito menor do que o tempo da sua preparação. Eu vou repetir. Invertendo agora, né? O tempo da preparação da sua vida é muito maior do que o tempo do seu ministério. Jesus, o filho mais velho, arrimo de família. Segundo a tradição, José morreu quando Jesus tinha 18 anos de idade, mais ou menos. E ele ficou mais de 10 anos, sendo só o filho de Maria, o criador das galáxias, o criador de todas as dimensões, o sustentador de todas as coisas, né? Ficou fazendo mesa e tamborete até o tempo do seu ministério. Bem, terminando a introdução da aula, agora nós vamos começar a aula de fato e verdade. Eu queria que nós voltássemos para Malaquias. Oi? Lembrando que eu vou fazer algumas perguntas para vocês e quem não souber, eu passo para a Ivonete responder. Né? Esse é o padrão, tá, Ivonete? Vamos lá. O Marcelo entrou aqui. Eu senti um fogo, eu senti um negócio diferente. Se ele já foi entrando assim. Eu ia falar um negócio do Marcelo. Eu ia falar um negócio do Marcelo aqui, mas eu acho que eu não vou falar, não, Ivone. Você não vai me queimar igual sábado, não. Brincadeira, Marcelo. Brincadeira, meu Deus. Irmãos, nós vamos para Malaquias, no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Repetindo, né? Voltando um pouco, irmãos, o ambiente sacerdotal é o útero que gera os 5 ministérios. Então, nós vamos ver na Bíblia que o modelo da casa de Deus é um modelo de sacerdotes, é um ajuntamento de pedras vivas. Então, como eu disse, o profeta era levantado quando o sacerdote falhava. Irmãos, e se tudo que acontece no Antigo Testamento é sombra, era uma sombra das coisas que viriam, então nós precisamos entender que, da mesma forma, a igreja, assim como era Israel, assim como Israel foi chamado para ser um povo sacerdotal, a igreja também é chamada para ser um povo sacerdotal. Esse é o modelo da casa de Deus, essa é a estrutura da casa de Deus, um povo sacerdotal. Então, vamos lá. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento toca a vós. Ele continua dizendo, se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos,
enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não pondes isso em vosso coração. Eis que vos corromperei. Uma irmã falou que está travando. Está travando para todo mundo ou será que é só para ela? Tá ok, né? Ok. Então, irmã Milen, eu acho que é só contigo aí, tá? Se não o ouvirdes e não propuseres no vosso coração o dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Que frase pesada, né, irmãos? Amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no vosso coração. Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto. E esterco em vossas festas, e com ele sereis tirado. E aí eu quero pular para o versículo 6. A lei de verdade esteve na vossa boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. E andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, e corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então, a denúncia profética aqui em Malaquias foi a falha dos sacerdotes em cumprir e guardar a lei. Eu li com vocês Provérbios. O povo estava sem freio porque não havia homens que dessem direção e guardassem a lei. Então, a casa de Deus é uma casa de um povo que guarda a lei e que cumpre a lei do Senhor. Não é a responsabilidade do pastor e nem de líder, mas é uma igreja em que toda ela está fundamentada na palavra. O sacerdote tinha esse papel de guardar e de ensinar o povo a lei. Mas agora não é só a tribo de Levi. Toda a igreja é uma tribo sacerdotal. Ou seja, todos nós, com as nossas famílias e casas, estamos sendo chamadas para guardar a palavra e a lei. Então, a casa de Deus é uma casa de sacerdotes que guardam a palavra. Ou seja, irmãos, Deus não vai fazer nada sem uma igreja restaurada e fundamentada na palavra. Irmãos, eu vi de um tempo, e acredito que muitos de vocês vieram, de um tempo em que havia aquilo que nós chamávamos de ministérios para-eclesiásticos. Eram ministérios que trabalhavam junto com a igreja, entendo o que eu vou dizer, fora da igreja, mas trabalhando com a igreja, agências missionárias, casas de recuperação. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, glória a Deus por esses ministérios para-eclesiásticos, dos quais eu participei, dos quais eu fui tremendamente abençoado pelo Senhor. Mas é tempo da igreja, né? É tempo da igreja virar agência missionária, é tempo da igreja virar escola de ministério, é tempo da igreja virar casa de recuperação. Aleluia! É tempo. É tempo. Glória a Deus por todas essas coisas, irmãos. Mas chegou o tempo da igreja se tornar tudo isso. Ela é casa de recuperação,
ela é lugar do drogado ser recuperado, da prostituta ser curada, ela é lugar de envio de missionário, ela é lugar de preparação de obreiros. A casa de Deus deve ser restaurada nesses dias, irmãos. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Ageu. Eu vou ler muitos textos com vocês hoje, eu vou tentar me comportar hoje, o máximo que eu puder. Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar me comportar. Ageu. Bom que eu pedi para vocês lerem, abrirem Ageu e eu me... aqui. Ageu. Olha, Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2 em diante. Olha o que vai dizer. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio o tempo ainda em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu, dizendo, é para vós o tempo de habitar nas vossas próprias casas, apaneiladas, enquanto a minha casa fica deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração e os vossos caminhos. Semeais muito, olha isso, irmãos, preste atenção nisso. Semeais muito e recolheis pouco. Sabe que tem algum pastor e líder aqui que tem um sentimento de que trabalha muito, mas os resultados são poucos e fracos? Irmãos, eu já fui líder de jovem muito tempo. Eu sou jovem ainda, tá? Não vou falar a minha idade, estou só com uns anos, mas assim, eu fui líder de jovem há muito tempo. Irmão, líder de jovem é assim, ele tem que cuspir fogo, engolir espada, andar no monociclo em cima da corda, fazer, sabe aquele negócio de circo? Porque eu acho que na igreja de vocês não tem isso, não, só na minha. Já viu que negócio? Irmão, tem que orar. Irmão, tem que orar, irmão. Tem que jejuar. Ô, irmão, tem que dar o dízimo, gente. Irmãos, enquanto a casa não for restaurada, enquanto a palavra não descer como revelação, eu falo o seguinte, irmãos, sabe qual é o problema de muitos lugares? É que a gente está tentando convencer bodes a viver como ovelhas. Tem muita gente não convertida nas nossas reuniões e a gente quer que eles jejuem, orem, tenham vida santa e anda com Deus. Isso nunca vai acontecer, irmãos. Porque só tem uma coisa que pode transformar a vida do homem, é a pregação do evangelho sobre o espírito de sabedoria e revelação, abrindo os olhos dos ouvintes e eles vendo Jesus. Mas sabe aonde Deus desce? É na casa. E quando eu estou falando casa, eu não estou falando do salão. O salão, ele só presta um serviço. O salão, ele só presta um serviço em reunir a igreja. Vocês estão me entendendo, irmão? O salão, o templo, a sala... Irmãos, eu não sou contra templo, não. Eu já fui besta, viu, irmãos? Eu já fui bobo. Eu já fui muito bobo. Eu já fui aquela espécie assim, de Che Guevara gospel. Eu queria botar fogo nos pastores, eu queria botar fogo na igreja, eu queria botar fogo no templo, tudo era Babilônia. Eu já fui desse tipo de idiota. Então, não tem problema nenhum com o salão, com o templo. Mas o templo, ele só serve para juntar a casa. Porque aquele ajuntamento tem que ser casa. Vocês estão me entendendo, irmãos? Casa. E quando a casa reúne,
O testemunho. Quando Jacó viu, irmãos, aquela escada posta e anjos subindo e descendo, o que ele falou? Ele chamou aquele lugar de Betel. E a palavra Betel é o quê? Casa de Deus. Mas olha o testemunho que Jacó dá. Eu amo isso. Vem comigo, irmãos. Ele fala, quão terrível é esse lugar. Irmãos, a igreja não é fofa. Viu, irmão? Tem gente que prega um Jesus fofo. Né? A igreja não é fofa. A igreja é terrível. O ajuntamento dos santos é terrível. Eu peguei um pedacinho do que Deus fez em Goiânia no final da década de 80 e início da década de 90. Já me denunciei, mas eu era criança, viu, irmãos? Eu estava bem novinho. Irmãos, vem comigo aqui. Qual foi a última vez que você viu alguém cair endemoniado no culto da sua igreja? Ah, Daniel, quer dizer que gente endemoniada significa que Deus está presente. É, porque Jesus disse que... sabe por que vocês estão vendo esse monte de gente endemoniado manifestando aqui, sendo liberto? Porque o reino de Deus desceu. Então, irmãos, antigamente, aqui em Goiânia, uma época, passou endemoniado na porta do culto, podia ser na outra calçada. Caía endemoniado. Deus precisa de uma casa para descer. É por isso que quem vem primeiro é Esdras e não Neemias. Porque o altar e a casa, e eu disse isso para vocês na primeira aula, o altar e a casa tem que estar de pé para que os muros sejam levantados. Não tem evangelismo, não tem proclamação apostólica, porque muro fala de proclamação apostólica sem altar e casa estarem de pé. Vocês estão me entendendo, irmão? O povo tirou o sapatinho. Lembra que eu falei para vocês? O povo tirou o sapatinho lá no estádio. Vamos todo mundo para as nações, né? Foi todo mundo para dentro de casa. Pandemia. Estamos até hoje. Porque não tem envio, porque não tem mensagem, se não tiver altar e casa de pé. Enviar o quê? Para quem e para onde? E é o que eu sempre digo, né? O problema não é nem enviar. Eu sempre falo isso. O desafio da obra missionária não é enviar. É para onde que ele vai voltar. Tem família? Tem família para voltar? Né? Então, casa. Então, ministério sacerdotal. Fala de restauração da casa. E da palavra. Amém, irmãos? E se nós precisamos de profetas, são de profetas que agregam, convocam, chamam toda a igreja para assumir o seu lugar. E olha o que ele vai continuar dizendo, versículo 6. Acompanhe aí, irmãos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não fartam. Bebem, mas não sacia. Vestem, mas ninguém aquece. E o que recebe
O salário é como um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração, os vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O alvo de Deus, então, é a restauração da casa. A igreja, judeus e gentios. Eu não sei o que eu estou fazendo com esse lápis na mão, não, viu, irmão? É uma mania de... Um povo que vai restaurar. E é por isso que eu tenho dito nesses dias. Nós precisamos, mais do que de avivalistas, nesse aion, que é uma palavra grega para era, nesse ciclo, nessa era, nós precisamos de construtores, de reformadores, de homens que constroem. Eu fiquei anos da minha vida tentando destruir. Só que aí eu vi que destruir é fácil, mas construir é difícil. Bater no que está errado é fácil. Agora, apontar o caminho, esse é o grande desafio. Então, o povo sacerdotal está ligado à construção, à edificação. Eu quero que vocês abram outra passagem bíblica em 2 Crônicas, no capítulo 29, 2 Crônicas 29. Anotem aí. Passos práticos para a restauração da casa de Deus. Há uma ordem, há um princípio. E nós vamos entender um pouco disso. Eu vou falar, não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje. Ivonete, essa é a nossa última semana de aula? Não? Tem mais uma? Ok, ótimo, ótimo, muito bom. Então, vamos entender um pouco o princípio da restauração da casa. Ezequiel 29, a partir do versículo 1. Vem comigo. Tinha Ezequias 25 anos de idade, perdão, quando começou a... Ezequiel é 2 Crônicas? 2 Crônicas 29. Ok, obrigada. 2 Crônicas 29, tá? Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado. Irmãos, presta atenção nisso. Por favor. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, nós temos aqui, presta atenção nisso, um homem justo, uma figura apostólica e profética. E o que ele faz, irmãos, é lançar um ministério, Ezequias Ministries. Né? Alguma coisa nesse sentido? Não. Não. Ele não chama atenção para si. Qual é a visão de Ezequias? Lembrando, irmãos, que o pai de Ezequias, que era Acaz, foi um homem ímpio, foi um rei ímpio. Então, a primeira coisa que Ezequias faz é se voltar para restaurar a casa. Amém, irmãos? Restaurar a casa. Para ministério,
para o que preciso for. Nós precisamos restaurar a casa de Deus. E olha o que ele continua dizendo. Irmãos, olha que tremendo. Só que para isso, olha o que acontece. Versículo 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E disse, ouvi-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Senhor Deus de Israel. Irmãos, o Brasil precisa de homens que se levantem. Vocês viram que eu estou buscando ficar calminho hoje, né, irmãos? Eu estou me comportando, vocês viram, né? Deus precisa levantar no Brasil homens que chamam os sacerdotes e os levitas, os ministros do altar, e fala assim, gente, se santifiquem, se preparem e vamos restaurar a casa de Deus. Não é uma voz que divide, é uma voz que converge. Vamos restaurar a casa. Amém? E ele diz assim, se santifiquem, sacerdotes. Aí vem comigo aí. Você vai escrever assim, santificação dos sacerdotes. Restauração do altar individual. Restauração do altar familiar. Para que então aconteça a restauração da casa. Eu só posso me envolver na restauração da casa se eu restaurar o meu altar individual e o meu altar familiar. Quando eu falo isso para você, você percebe o tamanho do trabalho que a gente tem, irmãos? Quando eu falo essas coisas, vocês percebem quanto leva tempo lançar fundamento e construir os alicerces? Não é um culto, irmãos, de 2 horas. É uma preparação. O Brasil precisa desses homens zelosos como Ezequias. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus não vai fazer no século 21 o que ele fez no século 20. Não vai mais ter vinho novo em odre velho. Né? A casa vai ter que ser restaurada. Os odres terão que ser restaurados. E Deus precisa de homens que se envolvam nessa tarefa árdua, escura, anônima até, preparando uma geração para isso. Olha o que ele vai continuar dizendo. Versículo 8. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós os tendes visto. Porque é isso que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora, olha isso, irmãos. Agora tem me vindo ao coração que façamos um concerto. Nós precisamos de homens que se levantam no Brasil com uma voz profética para dizer, vamos fazer um concerto. Eu, você e todo mundo. Com o Senhor Deus de Israel, para que desvie de nós
o ardor da sua ira. Irmãos, desde o início da pandemia, a gente está falando isso aqui em Goiânia, esse versículo 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimarem incenso. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa séria. Um pastor e um líder no Brasil que tem conseguido gerar discípulos, que tem conseguido fazer com que esses filhos espirituais, esses discípulos, cumpram 2 Crônicas 29:11, é o início de uma restauração nacional da casa de Deus. Irmãos, se a gente deixasse um pouco de lado a pressa de encher um estádio e pegasse só a sua família, só seus filhos espirituais, e levarem eles a aprofundar no servir a Deus, no estar diante de Deus, no adorar e entender que o culto é para Ele e não para nós. É o início de uma poderosa transformação nacional. Então, uau, já são 11 horas, meu Deus. Eu já vou concluir. Peraí, nós começamos 10 horas, né? Então dá para ir aqui até meia-noite, até de boa. Então, se nós entendermos esse chamado de restaurar famílias, de trazer filhos espirituais, para esse versículo de 2 Crônicas 29:11. Marcelo, eu topo. Fica nós dois aqui, Marcelo. A Ivonete tem que ficar também, que ela é obrigada. 2 Crônicas 29. Cumprimos isso. É o início da mudança da nação. Eu acho tremenda essa expressão, filhos meus, filhinhos. O Senhor tem chamado a gente para estar diante dele, para o servirdes. Irmãos, nós precisamos de homens que tenham coragem de esquecer um pouco a multidão e preparar e cuidar dos próprios filhos. Um dia alguém chegou para o Paul Washer. Irmãos, eu não sei se é loucura ou muita coragem, né? Tem gente que tem umas coragens, esse tipo de Pedro, né? Pedro interrompeu Jesus conversando com Moisés e Elias em glória. Eu fico admirado da coragem de Pedro, é tremendo. Um dia chegaram para o Paul Washer e falou assim, eu amo a China, pastor. Eu amo a China. Aí ele falou assim, qual chinês você tem cuidado, alimentado e discipulado? No caso, nenhum, né? Você não ama a China coisa nenhuma. Se você estivesse cuidando de um chinês, eu acreditaria que você amasse a China. Vocês estão entendendo o princípio? Eu quero um avivamento na nação. Eu estou orando para Deus avivar o Brasil. Chame os sacerdotes. Ajunte os sacerdotes. Convoque-os para uma restauração. Santifica. Fecha a porta
Ministério vertical é o início de uma poderosa transformação nacional. Porque Deus precisa de uma casa para vir, para descer. Vamos, coloca a fitinha aí, ou marca texto em 2 Crônicas 29, marca a página, e vamos dar só um pulo em Joel. Vamos dar uma ida lá em Joel, depois nós vamos voltar. Joel. Joel, capítulo 1. Irmãos, sem abrir Joel 2, a partir do versículo 28. Quem sabe dizer o que está lá? Não olha, não. Deixa aí no capítulo 1. Como eu acredito na sinceridade dos irmãos, abre o microfone para mim e fala, sem velar, se você sabe o que está escrito em Joel, no capítulo 2, a partir do 28. Fala sobre... como ele fala, gente? Que como é que é? Ai, tá na ponta da língua, peraí, vou lembrar. Que nos últimos dias... Não. Nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu espírito? Isso. Todo mundo fala isso, né? Deus vai derramar o espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, e vossos velhos sonharão. Irmãos, eu fui da Assembleia há muitos anos, a gente fazia a semana, tinha festividade. Aí quantas vezes tinha, eu vou derramar meu espírito, e vou, e tal, e aquela coisa tremenda, aleluia, e é verdade que ele vai fazer isso mesmo. Só que a gente passa por Joel 1, né? Lá, não quero ouvir, não tem como pular não, viu, irmãos? Deixa eu te dar essa notícia, não tem como pular não. Joel 1 não, né? Olha o que ele fala aqui, irmãos. A partir do versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, anciãos. Escutai, moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias dos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos e filhas. E os filhos aos netos, né? A outra geração. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou o gafanhoto, comeu a locusta. O que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinho, porque por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu à minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despediu-a toda e lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Irmãos, na semelhança de Ezequias, a primeira coisa que a voz profética faz quando ela desce numa geração não é chamar o povo para pular, não, viu, irmãos? A voz profética, a primeira coisa que ela faz é tirar a cegueira, a embriaguez da geração. Vocês não estão vendo, não? Vocês não estão percebendo que está tudo destruído? Então, uma voz profética que manda o povo pular sem antes abrir o olho para mostrar a realidade da geração, essa voz não é de Deus. A primeira coisa que a voz profética faz é um batismo de realidade.
Irmãos, não tem, às vezes tem um irmão esse dia chegou para mim e falou: "Sou Daniel, tô tão desiludido". Eu falei: "Aleluia". Você está desiludido, aleluia, porque você estava iludido e você ficou desiludido. Você saiu da ilusão. Amém. Né? A irmãzinha que esperava o príncipe ver o cavalo, glória a Deus, viu, minha irmã? Glória a Deus, porque Deus te livrou, né? Aleluia. A primeira coisa que a voz profética faz é tirar a ilusão, a fantasia, a cegueira. Está destruído, gente. Está ruim. As coisas não estão bem. As coisas não estão bem. Mas não tem acusação aqui, tá? Não é uma denúncia acusatória, é uma denúncia de mim, de nós. Nós não estamos bem. Filhos, Ezequias chamou o sacerdócio lá e falava: olha, santifiquem-se. A casa está destruída. Vocês perderam o seu sacerdócio, mas vamos nos voltar. E ele continua dizendo: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Versículo 13. Cingivos e lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Irmãos, a primeira pergunta: Deus está chamando todo mundo ou ele está chamando um tipo específico de pessoas aqui no capítulo 1? Eu sei que é óbvio, mas eu queria que alguém respondesse. Deus está chamando todo mundo ou ele está chamando um povo específico? Um povo específico. Quem é que ele está chamando? Ministros de altar. Ministros do altar. Os ministros, os líderes. Deus nunca vai chamar o povo antes de chamar os líderes. Isso é um princípio. Joel é um mapa. Joel eu falo mapa da restauração e da volta de Jesus. Joel não chama o povo primeiro, é os sacerdotes, né? Sacerdotes aqui entendendo como líderes, como anciãos, aqueles que presidem. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Ele diz aqui, vou repetir: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Olha só, sacerdotes estão falhos e a casa está destruída. É sempre o mesmo cenário. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, eu vou parar aqui, mas a gente vai continuar fazendo essa escala entre 2 Crônicas e Joel. Mas eu quero parar aqui e reforçar esse ponto com vocês. Nós precisamos de homens, irmãos, que, como Joel, Ezequias e todos os outros profetas, veem a si mesmo, veem a destruição, arrancam os seus próprios cabelos e cabelos de barba, então convoca, né, os ministros, os anciãos, para se voltarem ao Senhor, para darem início a um processo de restauração da casa de Deus. Então, a nossa missão, a nossa tarefa, né,
é essa. Eu acredito que a maioria de vocês que estão me vendo são líderes. Nós precisamos edificar a casa de Deus. E a casa de Deus perpassa por homens que vão para o altar e que convocam todo o povo para se voltar ao Senhor. Mas o primeiro passo é os anciãos, os sacerdotes se voltarem para o Senhor de todo o coração. Segunda Crônicas, né? Repetindo ali, Segunda Crônicas 29, versículo 11. Agora, pois, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então, eu queria, são quase 11h15, eu queria concluir aqui a aula de hoje, né? Não que eu não poderia ir até muito mais, mas é porque eu queria dar só esse primeiro passo para a gente poder estar meditando e refletindo, né? Para que na próxima aula, então, a gente dê prosseguimento a esse processo de restauração e da tarefa, né, dos sacerdotes, que é preparar, que é restaurar a casa do Senhor, né? Então, eu queria terminar aqui com vocês, para que a gente dê prosseguimento, então, na próxima aula, da onde nós paramos, porque se eu continuar desse ponto aqui, o negócio vai estender muito mais, vai muito mais longe. Então, eu vou terminar por aqui com vocês. E se alguém tem algum peso, um sentimento assim no coração, né, em relação ao que foi falado e quiser compartilhar rapidamente, né, sem se alongar muito, tenha liberdade de fazê-lo, senão nós vamos orar sobre o que nós falamos e eu passo a palavra para a Ivonete. Olá, boa noite. Eu, na verdade, só estou passando aqui para testificar tudo que você tem falado. Ultimamente, na minha igreja, meu pastor tem falado muito sobre sacerdócio, né? E você falou aí algo em relação à Segunda Crônica, que ele descreveu no último domingo, e eu falei, gente, como que tem encaixado essa conexão, assim, tem sido muito linda, né? Entender esse nível, seguir, né, esse alinhamento, para nós, nos dias de hoje, isso é importante. E eu tenho visto isso claramente na minha igreja, graças a Deus. E eu fico assim maravilhada, porque cada aula que eu entro é uma testificação de algo que eu estou ouvindo dentro da minha igreja. Isso para mim tem sido assim bom, sabe? Porque tem me empenhado a buscar, até estudar mais em relação a isso. Amém. Muito obrigado. Amém. Eu sempre digo, irmão, que uma prova cabal de que Deus está falando com a geração não é um monte de gente falando um monte de coisa diferente, né? Porque fica parecendo uma gincana, né? Cada um quer ter uma novidade, um negócio assim escalafobético para falar diferente, né? Mas não, sinal de que Deus está falando com uma geração é muitas pessoas falando a mesma coisa. Isso é um sinal de que Deus está falando com a geração, né? Glória a Deus por isso. Mais alguém? Se não, eu quero, então... Daniela. Oi, Ivonete. Então, eu queria que assim a gente esclarecesse, até eu também gostaria de compreender melhor, né? O senhor tem falado sobre o altar, a casa e os muros. E aí, então, assim, para a gente conseguir compreender, para aplicar nas nossas vidas hoje, né? Tanto vida pessoal quanto casa de oração,
é aquilo que nós estamos ministrando diante do Senhor, a diferença de altar e casa. Quando a gente fala de altar, Ivonete, nós estamos falando de um serviço ao Senhor, né? Altar era um ponto de conexão entre o céu e a terra, né? O que o altar foi no Antigo Testamento, a cruz foi no Novo Testamento, né? Esse ponto de convergência, né? De encontro entre o homem e o Senhor. E então o altar, ele fala desse lugar de religar, Ivonete, esse lugar de chegar-se individualmente, mas trazendo consigo também o povo, né? Trazendo consigo também sua casa, a sua família, para estar diante do Senhor, né? Então, por isso o sumo sacerdote, você lembra que o sumo sacerdote, ele tinha um peitoral, né? Com as pedras preciosas. O que ele carregava no peito, ali nos ombros? O nome das 12 tribos de Israel, né? Então, o papel do sacerdócio é ir, e não sozinho, mas ir também trazendo consigo o seu povo, a sua casa, né? A sua comunidade. Então, o altar fala disso, né, Ivonete? Por isso que ele é o primeiro passo, né? Ou seja, se eu não vou estar diante do Senhor e não também estou trazendo comigo meus filhos, a minha casa, o meu povo, né? Ou seja, sem esse ponto de partida, sem esse lugar de conexão vertical, nenhuma obra, nenhuma tarefa pode ser realizada, né? Então, tendo cumprido esse lugar prático, né? Essa vida prática de oração, de palavra, de serviço ao Senhor, então o segundo passo, que é a casa, pode ser dado. E quando eu falo casa, né? Eu estou falando igreja, né, Ivonete? Assim, a casa é a igreja, né? A casa é o coletivo, esse povo, né? Essa família da fé restaurada, né? Diante do Senhor, né? Servindo ao Senhor, na presença dele. Ou seja, Ivonete, sem comunhão vertical e horizontal, né? Não há igreja. E sem igreja, não há proclamação e não há uma voz que fale às nações. Então, esses são os passos práticos, né? Quando a gente fala de altar, de casa e de muro, né? Por isso que a gente está vendo aqui, Ivonete, né? Primeiro vem os sacerdotes, né? Primeiro a gente chama os sacerdotes, né? Para quê? Para que eles restaurem o altar, para que a restauração, então, possa ter prosseguimento. É isso. Bem, irmãos, então, eu quero trazer uma palavra de oração, né, sobre o que nós falamos, e para que a gente saia da informação e entre na revelação. Só um milagre, né, irmãos? Só um milagre. Assim, a gente precisa do Espírito Santo, né, vir e operar esse milagre em nós, né? Pai, eu quero te agradecer por essa aula de hoje. E nós estamos aqui pedindo socorro, Senhor. A nossa oração aqui não é uma oração de um povo que já tem, já é, mas é uma oração de um povo que entendeu que precisa do Senhor e que precisa do teu Espírito e que precisa da tua ajuda e que precisa da tua intervenção. Então eu quero orar, Senhor, que tudo aquilo que ouvimos aqui se transforme em oração. Que tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite se transforme em clamor, incenso, lágrima, jejum, piedade pessoal, arrependimento de pecados. Ó Deus, salva-nos, venha sobre nós, envia o teu Espírito para que saiamos do conhecimento e entremos na vida, na revelação.
Nos ajuda, Espírito Santo, a começar por mim. Atinge meus irmãos, atinge as nossas casas, atinge a nossa família da fé, para que, então, haja esperança para o Brasil, haja esperança para as nossas cidades e a tua vinda seja abreviada. É o que eu peço, Senhor, por mim e por eles, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, irmãos, que Deus os abençoe. Como dizia um pastor que eu amava muito, que a santa perturbação do Espírito vos persiga toda essa semana, em nome de Jesus, nos levando, né? Nos tirando de nós mesmos e nos alinhando ao plano e ao propósito de Deus. Né? Então, Ivonete, amém. Conclui aí, está contigo, e que Deus abençoe todo mundo. Amém, obrigado. Gente, é isso mesmo que o pastor Daniel falou, né? A santa perturbação e glória a Deus por essas ministrações, né? Que tem realmente mexido com a gente, nos tirado do nosso conforto e nos fazendo, né, crescer e buscar mais a presença do Senhor e daquilo que o Senhor quer nos levar. Amém. Obrigada pela presença de todos. Pastor Marcelo, obrigada por estar aí com a gente. Pastor Daniel, obrigado. Quer dar uma palavrinha também? Abração, Marcelo, abração a todos os irmãos e estamos juntos. Amém. A gente se vê sexta-feira, 8 horas da noite. Temos continuidade aí. Continuidade não, para outra turma aí. Quem quiser participar de novo, estaremos aí. Deus abençoe. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau, Daiane. Tchau, Keila. Tchau, Lisa. Glória a Deus. Aleluia.